Seja bem-vindo, você está ouvindo mais um episódio do T-Rex Cast, um podcast voltado para trabalho remoto para o exterior. Meu nome é Vinícius Dacal e no meu primeiro dia de trabalho eu não entendia nada do que meu chefe falava. Olá pessoal, eu sou o Brian e na minha primeira entrevista para o exterior estava mostrando as cuecas ao fundo da câmera. Cara, os meus é só desastre quando eu falo no começo do episódio, né? Nossa senhora. É cada história. Eu acho que dá pra gravar um episódio só com uns. Será que foi isso que fez tu ser contratado, do Brian? Cara, eu acredito. Eu tento acreditar que na verdade foi o meu cabelo que tava bem arrumado, assim, que eu corri, fui no banheiro, eu botei uma camisa rápida, fui no banheiro, arrumei o cabelo, e aí eu tava pronto pra poder fazer entrevista. Eu acho que isso aí, minha confiança foi o que me conseguiu. Sabe? Foi o que me deu a vaga, não as minhas cuecas no fundo da câmera. Isso aí não aconteceu. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre a nossa trajetória, como que a gente saiu de iniciar trabalhando remoto para o exterior até chegar na posição que a gente está hoje. Eu trabalho como Staff Engineer e o Brian trabalha como Technical Lead, Brian. Exatamente. Então vamos conversar sobre esse assunto hoje, compartilhar um pouco das coisas que aconteceram, como que fez a gente chegar até aqui. Eu queria começar conversando contigo. Tu quer fazer um resumo? Eu acho que talvez seria interessante pro pessoal, para ganhar um pouco de contexto, fazer um resumo da tua trajetória até tu conseguir o primeiro trabalho remoto pro exterior? Galera, eu tô hoje, normalmente acho que eu não sou muito de falar a idade. Nada a esconder, na verdade, eu nem sou muito velho nem muito novo. Eu tô com 32 anos atualmente, né? Tô indo para meus 33. Eu trabalho com tecnologia desde os 17 anos. Eu consegui minha primeira oportunidade, assim, eu trabalhei em várias empresas, mas para resumir minha trajetória, eu entrei na faculdade muito cedo, aos 17, logo depois que eu saí do ensino médio, fui estudar numa faculdade onde eu morava, em Brasília. Depois disso, eu consegui um estágio na área já logo no primeiro semestre. Foi fruto de muito esforço e poder conseguir, né, auxiliar no custeio da faculdade. Ajudado também pela nossa querida Caixa Econômica Federal, que financiou meus estudos ali, né. Acabei de pagar recentemente, até ano retrasado. E aí eu tava trabalhando já como trabalho de parte de documentação e tudo, né, e depois de um ano eu consegui minha primeira oportunidade como um Dev Júnior e trabalhando com .NET e tudo. Então, desde os 18 até agora eu venho trabalhando como desenvolvedor e, claro, trabalhei com diversas tecnologias, trabalhei com .NET, trabalhei com Java, trabalhei com PHP, trabalhei com JavaScript, trabalhei com WordPress, já trabalhei com Ruby on Rails, trabalhei com um pouco de tudo, assim, né? Tive uma oportunidade de trabalhar para uma empresa que não era do exterior necessariamente, que era a Dell, mas que tinha, de certa forma, contato com alguns profissionais do exterior ali da Índia, né? A gente tinha uma rotina que a gente se comunicava mais por texto com eles, menos por calls. Às vezes a gente fazia algumas calls e era um pouco complicado até para poder fazer reuniões com eles, porque o sotaque dos indianos é bem puxado, como vocês devem imaginar, mas a gente conseguia depois de um tempo tirar de letra, porque eles eram pessoas muito simpáticas e compreensíveis em relação a nós entendermos o que eles estavam dizendo, né? E, bom, eu trabalhei em, sei lá, acho que em cerca de 10 empresas até eu chegar na minha trajetória ali pro exterior. Se você entrar no meu LinkedIn ali, você vai ver que eu listei ali a maioria delas. Eu tive algumas que eu trabalhei por mais tempo, algumas por menos tempo. Acho que eu trabalhei por mais tempo, na verdade, é uma empresa lá que era de Brasília, mas que foi adquirida por um grupo de investimentos, que era um portal imobiliário bem conhecido. E nessa empresa, depois que eu fiquei nela, eu fiz uma viagem para o exterior, para o Canadá. Eu peguei, assim, todas as minhas economias, pedi demissão ao final de 2016. Fui pro Canadá fazer um intercâmbio para poder, também pensando já em morar no exterior. Eu tinha na minha cabeça que eu iria me mudar para o exterior, iria tentar, sabe, a todo custo fazer isso, né? Conseguir um visto, conseguir um trabalho que conseguisse, sei lá, bancar o meu visto, e era meu projeto de vida naquele momento. Então eu retornei para o Brasil depois de um tempo, né, aquele famoso acabou o dinheiro. Não consegui um trabalho na época, lá no Canadá, porque o processo de visto era muito complicado. Nisso eu comecei a me aplicar para outras empresas do exterior, assim, já naquela época, né, e acabou que eu participei de alguns processos seletivos. Não era tão trivial igual, assim, hoje em dia você conseguir uma vaga no exterior, assim, trabalhar remotamente, porque o remoto, na verdade,
verdade, já era uma coisa assim mais restrita para o mercado dos brasileiros, né? Eu digo, né? Para o mercado asiático, isso aí já era uma prática um pouco mais comum na época. Então eu cheguei bem perto de conseguir vagas em algumas outras empresas e foi um processo bem bacana, me deu uma maturidade muito bacana, sabe, em relação a tipo como funciona fazer entrevista para o exterior, né? Naquela época ainda não tinha o conceito do T-Rex na minha cabeça, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, inclusive que você, Vinícius, me passou. Então eu fiz uma entrevista para uma empresa que foi a Dell, né? Na verdade através de um instituto de pesquisa chamado Eldorado. Eu fiz uma entrevista, na verdade ela foi em inglês e como eu tinha acabado de voltar do Canadá, eu já estava com o inglês, sabe, bem maduro, né? Não era tão bom quanto o meu inglês está hoje, graças aos estudos que eu venho constantemente fazendo e também pelo fato de eu estar trabalhando já pro exterior, né? Mas quando eu fiz essa entrevista, eu consegui passar nessa vaga, foi muito gratificante para mim. Eu trabalhei lá durante um tempo, tive contato com profissionais assim que eram excelentes trabalhando do meu lado. E logo depois que eu trabalhei para ela, eu fui para mais uma empresa. E logo depois dela, eu passei por mais duas empresas só, né? Depois da Dell, eu trabalhei por mais duas até eu conseguir conquistar o meu T-Rex. Eu trabalhava para diminuir um pouquinho assim, né, a trajetória, porque é bem longo, como vocês podem perceber. Não fiquem entediados, por favor. Mas a última empresa que eu trabalhei era a TOTS, uma empresa bem conhecida aqui no Brasil, principalmente no mercado de tecnologia, né? É uma empresa que eu entrei já como remoto, né? Na verdade, antes de 2020, para a pandemia, né, eu me mudei de Brasília para o Rio Grande do Sul, por questão de uma oportunidade profissional da minha esposa, e isso demandou que eu tivesse que trocar de trabalho, né? Então eu trabalhava para uma empresa em Brasília, que na verdade tinha uma sede em São Paulo, mas trabalhava num escritório físico, e aí de repente eu falei para eles assim, olha, eu vou precisar me mudar para o Rio Grande do Sul, porque a minha esposa vai ser transferida do trabalho dela, vai para Porto Alegre, e eu preciso decidir o que eu faço em relação profissional, né? Porque duas opções para vocês, ou eu preciso sair, ou eu preciso que vocês liberem que eu trabalho de casa, né? E aí depois de algumas discussões foi liberado que eu trabalhasse de casa. Então antes da pandemia eu consegui a liberação ali para poder trabalhar de casa, né? O que gerou inclusive lá na empresa que eu trabalhava um movimento assim de flexibilizar o trabalho para home office, né? Então o pessoal começou a trabalhar 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, depois 3 vezes na semana home office, e até que a tecnologia eles liberaram para poder a pessoa fazer home office, né? Porque eles viram que traria um custo uma economia de custos ali bem grande para a empresa. Então eu me mudei para o Rio Grande do Sul, né? E fui trabalhar já remotamente para o mercado nacional. Depois eu passei por mais uma empresa, que era a TOTS, como eu falei, e quando eu estava na TOTS, eu estava bem satisfeito trabalhando lá, muito feliz, a equipe que eu trabalhava, tecnicamente falando, os caras eram, sabe, assim, gênios, sabe, muito bem capacitados, eu aprendia, mesmo com muito tempo de tecnologia, eu ainda estava constantemente aprendendo coisas novas com eles, só que aí bateu na trave, assim, no caso, na minha cabeça, a ideia de trabalhar no exterior novamente, porque eu já tinha esse projeto, mas eu estava constantemente pensando, e se? Será que eu estou pronto? Será que e se eu não conseguir? E eu fiquei colocando alguns, não eram barreiras, eu diria, eu coloquei alguns desafios que eu deveria conquistar antes de tentar realmente voltar para o mercado do exterior, né? Lembrando que nessa época aí a gente já estava na pandemia, né? Então, assim, já estava meio que emergindo já todo o movimento de trabalhar remoto para o exterior, fazer as facilidades e tudo. Esse movimento, na verdade, ele não era tão falado ainda, era muito novo. O Vinícius, com certeza eu digo que ele foi, se não foi o pioneiro, foi um dos pioneiros a falar sobre esse assunto lá associando com o período da pandemia que a gente estava passando. E eu comecei a crescer isso na minha cabeça, e principalmente depois de ver nos posts, né, do seu Nelly Ovin. Então, de repente, de um dia pro outro, eu dei um clique e falei, cara, eu já estou pronto, assim, sabe? E, obviamente, eu discuti com a minha esposa também me encorajou bastante. E nisso, o resto é história, né? Foi o match exatamente de você postar sobre aquela mensagem, falando que, talvez vamos fazer uma mentoria, o que vocês acham, não sei o quê, e eu já mandei uma mensagem pra você, acho que tem até o histórico até hoje aqui nos nossos directs do LinkedIn, né? Eu falando que, cara, eu tô dentro, eu topo na hora, eu quero fazer, e aí o resto é história, né? O resto é a minha trajetória. Mas essa foi a minha trajetória até chegar no exterior. E a sua? Conta aí como é que foi. Que massa, cara.
Só pra entender, tu tava com quantos anos de experiência quando tu conseguiu a primeira vaga? Deixa eu contar aqui. Com 17, eu tava contando. Cara, é muito tempo. Peraí. Eu conquistei em 2021, minha primeira vaga pro exterior. Eu tava com 13 anos. 13 anos de experiência Nossa, tava com na área. uma vasta experiência já, né, de mercado. Já tinha um bom tempo, né? Vale ressaltar que, 13 anos de experiência, o cara deve ser um Jedi da tecnologia. Eu não tô falando que eu não sou bom, tá? Eu me considero muito bom no que eu faço, muito, muito capacitado. Só que eu vou dizer que eu me surpreendo cada vez mais com o que as pessoas conseguem fazer com 2, com 1 ano, com 3 anos de experiência, né? A gente tem o nosso colega o menino da mentoria que ele conseguiu um T-Rex, aquele que fez uma plataforma, esqueci, cara, ele fez uma solução e postou para nós ali. Gabriel? É o Gabriel. Gabriel? É, o GBDev. Ele mesmo, exatamente. Ele postou uma solução. Ele tem o quê, cara? 2 anos? Nem 2 anos de experiência, eu acho, né? Não, eu acho que não chega a isso, não. Ele tem bem pouquinho. Cara, o cara fez um código, assim, exemplar, cara. Assim, não é só pela solução, mas pela qualidade do código que o cara fez, entendeu? Então, assim, eu vejo profissionais, eu trabalho com profissionais, assim, lá na minha empresa que possuem, sei lá, 3 anos de experiência, 4 anos de experiência, que fazem, cara, soluções, assim, maravilhosas. Então, eles aprenderam do jeito certo. Ao longo dos meus 13 anos de experiência, obviamente, eu tive, tipo assim, eu não tive as mesmas facilidades e aprendizado de forma objetiva que hoje em dia existe. Hoje em dia tem Udemy, YouTube, tem cursinho, tem Tribe, tem Hackathon, tem tudo. O pessoal já começa do jeito certo, né? Já começa mais do jeito certo, muito mais polido, entendeu? Então tem acesso à informação é muito mais fácil. Obviamente que eu sou privilegiado comparado com o pessoal da década de 90, de 80, de 70, que seja, né, para poder aprender tecnologia, até dos anos 2000 iniciais, mas eu lembro que minha trajetória foi literalmente quando eu comecei trabalhando mesmo com tecnologia, que não era com desenvolvimento, eu tenho um grande amigo que eu considero que foi o cara que, assim, eu devo muito a ele, assim, em termos de inspiração e de ajuda para estudar, que é o meu amigo Lu Silvio. Ele me emprestou na época um livro da série Use a Cabeça, né, que é o Head First. Esse livro é bem famoso, eu acho que só a galera da velha guarda vai conhecer. Conheço de HTML aí. Galera, então, essa série Head First é um livro super didático. Na época eu peguei em português, né? Obviamente ele me emprestou em português. É um livro de C# bem longo, assim, sabe? Mas era um conteúdo super fácil de se entender. Então eu li aquele livro de cabo a rabo. Fiz meu primeiro softwarezinho baseado no que estava naquele livro e tudo. Na época, eu acho que era o .NET, acho que era 2.0 ou 3, não, acho que já era 3.0 já, não era nem ASP.NET Core, tá, pessoal? É bem dinossauro mesmo, era o ASP.NET mesmo, né? Então, foi um pouquinho mais difícil, na verdade, o processo de aprendizado, mas depois, obviamente, foi facilitando, né? Também comecei a aprender umas tecnologias que eu nem tinha muito interesse, cara. Já estudei Drupal, WordPress, eu mexi muito com WordPress, já que eu trabalhei em agência de marketing também durante um tempo, então tem uma longa trajetória mesmo. Eu comecei trabalhando em agência de publicidade. Acho que até antes disso eu fiz algum freelance desenvolvendo website com PHP, na época, com 16 anos, acho. Depois, com 18, que eu entrei na faculdade, eu comecei realmente a trabalhar numa agência. Só que a agência, uma que não usava, por exemplo, não usava nem WordPress, ainda estava utilizando PHP estruturado, uma coisa bem antiga. O front-end, a gente até que usava coisas mais novas de CSS, mas também não utilizava nenhum framework de fato JavaScript, nem nada, para nada. O máximo que a gente utilizava era o jQuery. Então, eu consegui aprender a base da web ali, mas não consegui aprender boas práticas, digamos. Eu fiquei 3 anos, porque na época não tinha remoto, pelo menos não era uma coisa tão conhecida para trabalhar remoto. Então, eu comecei a trabalhar numa agência local da cidade. A cidade era pequena, moramos no interior do Paraná. Era a agência que eu tinha para poder trabalhar ali e terminar minha faculdade. Depois que eu finalizei a faculdade, até tentei me mudar. Eu tinha recebido uma proposta, a empresa falou para eu pedir as contas, aí eu pedi as contas, a empresa deu para trás. Foi mau problema, era uma empresa de Curitiba, uma startup de Curitiba. Na época eu também não tinha noção, assim, por exemplo, eu preciso assinar um contrato primeiro, entendeu?
nunca tinha passado exatamente por essa transição de um trabalho para outro, a ponto que eu tivesse que ter essa noção de ter um contrato assinado. Tudo que a gente faz quando a gente vai trabalhar para o exterior, primeiro você tem um contrato assinado, depois você ir lá e conversar com a tua empresa, né? Então é uma das coisas que a gente reforça bastante ali na comunidade. Tu não vai pedir as contas sem ter um contrato assinado. E daí eu comecei a trabalhar nessa agência, fiquei ali, ao todo deu 3 anos e meio, se eu não me engano, e eu não tive experiência com desenvolvimento de software ali. Não vou falar que é aquele desenvolvimento de software, realmente trabalhar com Kanban, trabalhar com Git, trabalhar com nada além de sites constitucionais. O máximo que a gente tinha próximo do desenvolvimento de software seria o desenvolvimento do sistema de administração dos sites. Mas era uma coisa bem básica, assim, só que era desenvolvido internamente. E com PHP estruturado. Não tinha orientação a objeto, não tinha nada. Aí, depois disso, eu vim para Joinville e comecei a trabalhar numa software house. Aí sim que eu fui ter experiência com desenvolvimento de software, teste unitário, boas práticas. Estava num ambiente que realmente ajudava a me desenvolver. E daí, com 2 anos trabalhando ali, foi onde que realmente tive experiência com desenvolvimento de software. Depois de 2 anos, eu senti que eu estava num momento que, ali onde eu estava difícil de avançar em questão de carreira. Senti que eu tinha aprendido mais ou menos o que eu tinha para aprender até aquele momento, ali onde eu estava pelo menos. Questão também financeira, eu não via muito um caminho claro para conseguir ter ganhos maiores ali dentro, e o mercado nacional a gente sabe que tem sua limitação, a empresa não pagava mal, mas o mercado nacional tem sua limitação, e o mercado local também tinha ainda mais limitação. Comparado com São Paulo, provavelmente São Paulo teria possibilidade de ganhar pelo menos até o dobro naquele momento. Mas claro, teria que mudar para São Paulo e ter o custo de vida de São Paulo, pelo menos naquela época. Eu tinha colegas que conheciam trabalho remoto para o exterior, tinha um colega pelo menos que já estava trabalhando dessa maneira, troquei uma ideia com ele e comecei a procurar oportunidades. E aí foi onde que surgiu essa oportunidade, que casou muito com a experiência que eu tinha de migrar aplicações. Eu já tinha começado a migrar pelo menos uma aplicação de AngularJS para React Redux. Era isso que essa vaga do exterior estava buscando. Eu fui o primeiro brasileiro, inclusive, a ser contratado pela empresa. Então, depois de mim, teve brasileiro que foi alocado lá, local, na empresa, que se mudou para lá. E teve brasileiros que foram colocados... No último ano que eu trouxe mais 5 brasileiros para trabalhar com a gente. E fiz processo seletivo com eles, entrevistei eles e recomendei eles. E daí teve esses 5 brasileiros que entraram ali na empresa. Eu estava como pleno aqui no Brasil, fui trabalhar como... Era uma vaga de júnior, considerado júnior, né? Acho que é uma das coisas que a gente pode até mencionar, é que o que a gente comumente vê é essa diferença de nível, muitas vezes quando você vai trabalhar pro exterior. Por mais que aqui a pessoa tenha tido uma promoção rápida, lá fora dificilmente a gente vai ver isso, né? A gente não vai ver um sênior com 2 anos de experiência, ou com 3 anos de experiência lá fora. Provavelmente com 3 ainda vai ser considerado júnior, até pleno eu acho que ainda não é considerado. Acho que é difícil ser considerado. Mas não vai pagar pouco, né? Pela questão aliado o tempo versus o mérito da pessoa, né? Sim. Do que ela passou em relação à experiência, inclusive no próprio escopo da empresa, né? Porque não adianta você ser sênior em uma tecnologia e já chega na outra você não é sênior também, né? Então... Sim, tem até isso, né? Questão do cenário, assim, às vezes você está dentro de uma empresa, de um contexto específico, a empresa e cargo, senioridade é muito subjetivo, né? Dentro de cada local. Então, cada local vai julgar você com uma senioridade diferente. Então, às vezes você está num contexto específico e você conseguiu evoluir muito rápido naquele contexto. Então, você conseguiu dominar totalmente o que você faz, as tarefas que vêm. Só que, se você for jogar dentro do contexto, provavelmente vai ter dificuldade. E conforme os anos passam, essa variação de diferentes contextos vai facilitar você se adaptar em novos contextos, lidar com diferentes problemas. Então, um sênior, ele consegue dar palpite no sistema de outra pessoa baseada num relato. Então, a pessoa fala, eu tô passando por essa situação, a nossa stack é tal, e um sênior vai lá e vai conseguir ter alguns insights e sugestões para resolver aquele problema, às vezes só com um relato. Então, a senioridade vai variar esse conjunto, junto com a tua expertise em tecnologia específica e junto com o teu tempo de experiência. Lá fora não tem atalhos. E também não tem atalhos, até importante falar, né, galera? Não tem atalhos em inglês também. A gente fala muito aqui que você precisa conseguir se comunicar em inglês, você não precisa ter um inglês perfeito, não precisa ter erro gramatical, mas tem muitos lugares que às vezes trazem notícia, olha,
estão contratando sem precisar de inglês. E daí o pessoal cria esperança que dá para trabalhar para fora sem falar inglês. Não dá. Existe uma vaga que abre a cada 1000 anos e que não exige inglês. É tipo isso. E se você ficar dependendo dessa vaga, você não vai conseguir, cara. Não é que você não vai conseguir, mas eu não vou afirmar. Quem sou eu pra afirmar? Mas se você for ficar só dependendo disso, é a mesma coisa que você ficar postando na Mega Sena esperando que vai ter retorno financeiro. Quais são as chances, entendeu? Por isso que a gente trabalha, quando a gente passa as coisas, que a gente compartilha, o nível de inglês esperado ou o que é preciso, nível de experiência, tudo é baseado em fatos e coisas que a gente sabe que tem boas chances. Quando a gente fala, precisa de 6 meses de experiência para aplicar para o exterior. A gente já viu o caso que a pessoa não tinha experiência nenhuma no cargo e ela conseguiu. Eu vou falar para você que não precisa ter experiência. Foi um caso muito específico, muito raro. Agora, com 6 meses, eu já vi vários. 6 meses, 9 meses, dentro de um ano. Então, eu já vi vários. Por isso que a gente traz o que é baseado em fatos, o que é mais factível, mais possível. Mas eu entrei como júnior, só que aqui eu estava como pleno, eu entrei como júnior lá. Mesmo assim, a diferença salarial foi em torno de 4 vezes. Na época, o dólar, eu acho, não chegou a dar 4 na época, mas logo deu 4, porque dólar, eu acho que, como a gente viu, se eu não me engano, tu falou que tava 3,12 quando tu veio no histórico. Quando eu entrei. Na época que você foi contratado. Logo subiu para 3,80 e começou a subir. Na época eu utilizava uma outra plataforma que utilizava cripto. O Bitcoin estava super em alta e o Bitcoin ele custava mais caro aqui dentro do Brasil do que lá fora em relação a dólar. E daí quando fazia essa transferência, o dólar para mim saía um pouco mais alto até. Às vezes saía 20 centavos abaixo. Isso não acontece mais, né? Infelizmente, seria muito legal se acontecesse isso hoje. E a gente conseguisse ter esses 20 centavos acima do dólar, mas isso não está acontecendo mais, pelo menos até onde eu sei. E eu fui para trabalhar como júnior nesse cargo. Eles na mesma época contrataram um sênior. O que eu tive de experiência é que, até compartilhando lá também, eu tinha uma expertise muito boa na tecnologia. Então eu consegui trazer vários insights. Só que, frequentemente, eu queria ficar refatorando coisas e, às vezes, fazendo coisa que me sobrecarregava demais. Essa era uma... Não sei se tu teve isso em algum determinado ponto da tua carreira, Brian. Mesmo coisa que às vezes não precisa tu querer fazer porque tu quer se sobrecarregar. Eu sempre fui muito perfeccionista, eu acho, nos códigos que eu faço, assim, sabe? Eu acho que ao longo do tempo eu fui ficando cada vez mais chato. Né? Eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito chata mesmo, sabe? Eu tento hoje, na verdade, me policiar para não pecar pelo excesso de perfeccionismo em prol da produtividade, né? Então eu tenho que achar o balanço perfeito, principalmente trabalhando como líder técnico, eu tenho que aceitar e respirar fundo, que nem sempre vai estar no padrão que eu faria se fosse eu estivesse fazendo. Porém, ao invés de corrigir, eu tenho que ensinar a pessoa a mesmo perceber a própria... Não vou dizer o erro, né? Mas que existe uma forma mais eficiente, né? Obviamente também não que a minha seja perfeita, tá? Mas obviamente com o tempo de experiência você vai pegando alguns hacks, né? Digamos assim, para poder fazer as coisas melhores, né? Então sim, eu me considero uma pessoa bem perfeccionista nesse caso. Eu tive vários casos, a maior parte do código ainda estava em Angular. Cara, tive vários casos assim que o código em Angular estava elegível e eu às vezes tinha que corrigir um bug simples, mas eu não conseguia ver aquele código ilegível e daí eu parava para refatorar. Só que quando você vai refatorar, principalmente naquele momento, do jeito que estava a aplicação, estava muito acoplado os módulos, então você começava a refatorar uma coisa, impactava um monte, daí você saía refatorando. E coisas que não foi pedido para mim, que não estavam no escopo da tarefa, eu sabia que não estava no escopo da tarefa, e daí eu acabava me sobrecarregando. Eu sabia que eu estava tomando tempo demais para entregar uma tarefa que era para ser bem simples, só que eu tomei uma decisão de ir lá e refatorar e ficar me matando. Só que, assim, código ele precisa ser refatorado, ele precisa ser melhorado, só que você também precisa entender o contexto. É uma das coisas que também vem com o tempo, com a senioridade. O que aconteceu é que a gente estava migrando a aplicação. O que ia acontecer com aquele código? Ele ia morrer. Então, ele não precisava ser perdido ali 10 horas refatorando uma coisa pequena, sendo que você poderia corrigir um bug em 30 minutos e deixa para o que vai acontecer da próxima vez, entendeu? O próximo bug que vai vir. Enquanto isso, vai investir esse tempo em migrar um módulo inteiro. Então, migrar uma tela inteira já para React.
daí se constrói o código do zero. Então, eu acho que uma das características de quando eu entrei na empresa, se une muito à vontade de fazer as coisas, essa energia que a gente vê em muitos júniors, né? Mas ao mesmo tempo, às vezes a energia é colocada, direcionada para o lugar errado. Eu lembro que a gente teve um problema a gente tinha muitos campos numa tela e na época eu acho que a gente já estava utilizando o Formic. E o Formic ele começou a dar problema de performance. E cara, eu cheguei e peguei e falei assim, eu consigo implementar uma lib de form que vai resolver esse problema. E daí o sênior me chamou numa reunião e ele falou, cara, tu não vai fazer isso, cara. Ele falou, daí eu falei, não, mas eu sei como fazer e tal, não sei o que. Ele falou, a complexidade que tem por trás de uma lib dessa vai fazer você ficar preso a isso eternamente. Você vai ter que ficar dando manutenção nisso eternamente para corrigir um problema que, no final das contas, não é tão grande. A percepção do usuário final vai ser pequena. Se a gente implementar isso aqui, se a gente fizer isso aqui, já vai resolver o problema para o usuário e tu não vai ficar preso a uma lib para sempre, entendeu? Tem que ficar mantendo uma lib, que é uma lib de formulário é complexa. Para quem falar que não é complexo, vai ver o tanto de commit e manutenção que tem no Form, no React hook form, então tem muita complexidade naquelas libs e eu para manter sozinho, nessas libs tem vários contribuidores ali para manter, eu para manter sozinho uma lib realmente ia ter muito trabalho. Eu já tinha uma outra lib que eu estava mantendo, né, então no projeto que era de Redux, que até é open source, mas hoje eu não dou mais manutenção porque eu acho que tem outras ferramentas que resolvem o problema até melhor que ela. Então esse senso do sênior, né, eu acho que é bem interessante. É uma coisa assim que eu tenho mais noção hoje. Hoje vou tentar primeiro resolver, ainda tem um pouco de querer melhorar, refatorar, mas meu principal objetivo é resolver o problema que tem na task e tentar manter dentro do horário, né? Depois que eu entrei como júnior na empresa, trabalhei na empresa, como eu estava como contractor, a empresa ainda não tinha essa estrutura de, se você não fosse o CLT da empresa, o equivalente a CLT lá no exterior, eles não tinham ainda uma hierarquia. Então, não tive promoção oficialmente, digamos, até chegar a sênior. Então, eu não sei quando que eu virei pleno, exatamente. Talvez depois que o sênior saiu, que eu acabei assumindo mais responsabilidade, tinha um sênior que estava acima de mim, acabei assumindo mais responsabilidade dentro da aplicação. Eu acho que foi onde que talvez tenha me tornado pleno. E daí, depois disso, com mais ainda experiência ali no final do período, dando acho que 3 anos dentro da empresa, aí eu acho que eu cheguei no sênior mesmo, que a gente reestruturou a aplicação, implementou o GraphQL e eu estava mais no sentido de pensar na arquitetura da aplicação. Depois disso, depois de eu ter ajudado, a gente decidiu expandir o time, eu ajudei a contratar brasileiros, eu recomendei os brasileiros, a gente trouxe mais 5, aí que foi dividido o time e eu fui promovido a Team Lead dentro dessa empresa. Então eu passei a liderar o time e daí sim eu conversava praticamente só em português com o meu time, mas as reuniões semanais que a gente tinha para falar com o diretor, falar com outras pessoas, daí tinha que ser tudo em inglês. Eu acho que foi esse caminho, pelo menos nessa primeira empresa, essa primeira experiência trabalhando pro exterior, né? Depois posso continuar falando como que foi o path aqui na outra empresa. E contigo, Brian? Não, pode continuar, na verdade. Você continua até o final do seu path. Aí eu já faço um gancho da minha, porque a minha trajetória, na verdade, é um pouco mais, digamos, curta que a sua, porque a minha eu passei por uma empresa só, né? Uhum. E eu percorri alguns caminhos dentro dela, né? No seu caso, você saiu de uma empresa que você trabalhava lá, né? Na Inglaterra? A empresa é dos Estados Unidos, mas esse escritório é da Inglaterra. Na Inglaterra, e aí você foi para outra do Canadá. Exatamente. Certo. Eu estava trabalhando já fazia 11 meses como líder nessa primeira empresa. Qual é o nome dela mesmo? Eu esqueci o nome dela agora. Hoje ela chama Ben Labs. Era Ben Group na época. Era Ben. Daí depois virou só Ben, agora é Ben Labs. Fizeram um rebranding ali da empresa. Eu estava trabalhando como líder, mas eu acho que eu não me adaptei muito no fluxo do cargo de líder tem, de trocar de vários contextos, de você ter que fazer muitas reuniões, de você ter que pensar num lado mais de planejamento, de ficar planejando sprint. Eu acho que não era muito o que eu estava buscando. Eu acho que eu conseguia exercer melhor o papel do que a gente chama lá fora de IC, que é o Individual Contributor. E daí eu recebi um amigo meu veio falar comigo, falando que tinha uma oportunidade para trabalhar na empresa que ele tinha entrado há pouco tempo, que era a empresa do Canadá. E aí eu fiz o processo seletivo com eles e entrei como senior
na empresa. Ali tem hierarquia para todo mundo, independente se você está remoto, se você não está. Na verdade, independente do local que você está, você é exatamente como qualquer outro funcionário, em termos de como é lidado dentro da empresa, em termos de brinde ou qualquer outra coisa. Aí eu comecei como sênior, mas um sênior, digamos, mais avançado ali na carreira, já próximo do próximo cargo de senioridade. Comecei a absorver mais funções, até no sentido de eu começar... A gente tem um time que é focado numa parte da aplicação, e eu comecei pegava uma feature e implementava ela tanto na parte que o nosso time era responsável, quanto no resto de outros serviços que outros times eram responsáveis, só que a gente não tinha... Eles não estavam com mão para a gente poder mandar para eles e eles implementarem. Tinha muita coisa para fazer, então eu acabava implementando. Eu queria conhecer o sistema, então eu acabava implementando ali de fora a fora. E lá a gente tem uma matriz do que é o teu nível. Então, o que te faz ser um software engineer 1, 2, 3, 4 e 5. E dentro dessa matriz, ela tem... Uma das coisas é você ter a habilidade de você conseguir trabalhar em diferentes serviços que fogem ao domínio do teu time. Ou se você domina muito bem o que é o domínio, até o domínio do teu time. Isso seria considerado um sênior. Quando cruza esse conhecimento de você conseguir dominar toda a aplicação de vários pontos, você conseguir dar manutenção, você conseguir sugerir melhorias, aí é onde você já está mais dentro do staff. O principal, em teoria, consegue resolver qualquer problema que existe dentro da aplicação, né? Então seria a pessoa que é o primeiro contato quando rola algum problema. Aí eu passei um ano dentro da empresa, e aí eu fui promovido, quando virou ali o ano do meu contrato, eu fui promovido daí para staff. A minha atividade hoje, o Brian até estava perguntando, né, o que era o staff. O que é um staff engineer, né? O que faz um staff engineer? Qual a diferença? Eu acho que pode mudar um pouco de empresa para empresa. Tem empresa onde que o staff até fica talvez um pouco a parte do time, tipo, não dentro do time, fica numa visão mais estratégica, de arquitetura. Talvez até fique um pouco mais no sentido de DX, né, que seria Developer Experience, mas ali a gente tem um time só para Developer Experience. E o staff seria ali dentro, pelo menos dentro da empresa, o staff ele é considerado uma referência técnica. Uma referência técnica, alguém que está acima, em senioridade seria o próximo passo depois do senior. É uma referência técnica tanto dentro do time quanto para outros times. Então, por exemplo, do nosso domínio do que a gente cuida, do que o meu time cuida, se outro time precisa mexer em alguma coisa, eu sou ponto de referência para eles conversarem. Eu ou o principal, que tem um outro dev que está no nível, que está lá desde o início, que tem um nível acima de mim, que seria daí o principal. Então nós dois somos como ponto de referência. Em determinados pontos a gente auxilia também a liderança. Então se sai, por exemplo, o líder vai sair de férias, então a gente pode auxiliar. O principal auxilia numa parte e auxilia em outra, acaba dividindo e absorvendo as tarefas. Então eu posso rodar uma daily, posso absorver outra, ou estar em reuniões que o líder era para estar. Então a gente tanto auxilia o líder, quanto é uma referência técnica dentro do time. Acho que esse seria o ponto, é mais referência técnica, menos liderança. Tá feliz trabalhando assim? Com essa Cara, sim, eu acho que é bem melhor do que... Pra mim, eu acho que funciona bem melhor do que trabalhar com liderança. A liderança, ela diminui um pouco a flexibilidade, porque eu acho, por exemplo, assim, se eu não planejei a sprint pro pessoal, ou se eu atrasei algum planejamento, meu impacto vai ser muito maior do que, por exemplo, eu vou começar a trabalhar só à tarde no dia tal, ou numa segunda-feira eu vou começar a trabalhar só perto da parte da tarde, o resto do time vai trabalhar normal, ninguém depende de mim. É legal ser um IC nesse sentido, a tua flexibilidade é muito maior. E como líder, eu acho que onde eu estava, a forma como a gente estava trabalhando, eu tinha um pouco menos de flexibilidade. E de troca de contexto, eu não funciono muito bem, eu acho, ficar trocando tanto contexto, assim, a hora tem, sabe, mudar o foco total da tua cabeça, as importâncias. Por exemplo, agora eu vou me importar com a reunião, agora eu vou me importar porque a liderança tem muito mais reunião, né? Não é só uma dele. Então, agora eu vou me importar com a reunião, agora eu vou me importar em sentar aqui e fazer o planejamento. Esse cara é tão chato ficar... Eu sei que tem quem gosta e não tem problema nenhum, mas pra mim, pessoalmente, eu acho chato sentar e ter que ficar planejando. Eu te entendo, eu sei bem como é que é. Na verdade, isso agora tá bem no meu escopo de atividades, na verdade, da semana. E como foi pra ti?
Pra mim agora então, vamos lá, vou cobrir um pouco da minha trajetória dentro dessa empresa, né? Essa é a minha primeira oportunidade que eu tive para trabalhar para o exterior, né? Na verdade, eu participei de outros processos seletivos, fui aprovado em mais de um, porém, na verdade, esse foi o que eu decidi aceitar da primeira vez, né? Foi o primeiro que me aceitou, na verdade, e depois por mais que eu tenha passado em outras oportunidades, eu decidi por permanecer na mesma empresa. Tô lá acho que 1 ano e 7 meses já, tô caminhando para ir para os 2 anos, passa rápido, né, o tempo, né? Bom, tô bem feliz na empresa que eu trabalho hoje. Se meu chefe estiver ouvindo, ele não fala português, mas tudo bem. Tô bom que ele saiba. Eu entrei nessa empresa trabalhando como software engineer. Na verdade, era senior software engineer. A posição era uma vaga para trabalhar com .NET no back-end. A descrição da vaga era puramente assim: trabalhar no back-end com .NET, conhecimento em Angular, experiência com otimizagens, blá blá blá, conhecimento em inglês era obrigatório, assim, a fluência no inglês era obrigatório. Na verdade, fluência, assim, um B2 era obrigatório, né? Não é o nível mais avançado de inglês, obviamente. E algumas coisinhas Git, etc. Coisas que um dev normal faria, né? Quando eu entrei, eu fui fazer a primeira entrevista, eu fiz uma entrevista com um dos sócios da empresa. Foi uma entrevista super espontânea, assim, ele contando um pouco de como é que foi o processo. Eu tava falando, inclusive, justificando um pouquinho do meu início lá, né? Como é que apareceu as cuecas no fundo da câmera, assim, né? Eu tava em casa, né? Trabalhando já, né, remotamente, né? Pra outra empresa aqui no Brasil. E aí eu já tinha começado o meu processo de me aplicar, já tava numa mentoria e tudo. E aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa, dessa pessoa, do caso do sócio. Ele disparou, porque ele realmente, ele para algumas posições da empresa, ele realmente vai lá no LinkedIn às vezes, e hoje em dia o time tá maior, ele tem um time de TA, né, Talent Acquisition, que faz mais essas coisas para ele, mas quando eu fui contratado, a empresa era bem menor, e ele também fazia esse trabalho, ele ajudava também, sabe, vez ou outra. Então ele mandou uma mensagem falando que, ele viu meu perfil, bababá, né, abrindo uma aspas, assim, rapidinho, ele viu meu perfil porque ele era conectado com uma pessoa que era conectada com o Vinícius, então isso é a importância de vocês seguirem essas pessoas, se conectarem com todo mundo que você conhece, sabe, de importância no LinkedIn. Então ele me encontrou e mandou uma mensagem dizendo que ele viu meu perfil, então meu perfil já estava bem ajustadinho, sabe, formatado e tudo, né, do jeito que a gente aprendeu ali na nossa comunidade, né. Bom, caiu pra ele lá e ele me mandou uma mensagem, ele perguntando, você tem um tempo pra poder conversar, não sei o quê. E, cara, eu acho que foi num dia de sexta-feira, se eu não me engano, isso. Ou foi numa quinta, alguma coisa assim. E aí ele perguntou qual era a minha disponibilidade para fazer uma entrevista. E eu vi essa mensagem, eu fiquei pensando, será que eu falo com ele amanhã? Será que eu falo com não sei o quê? Só que eu tava bem, assim, já calibrado, eu acho, para poder saber o que eu ia falar, porque a gente já tava praticando no nosso inglês com o pessoal da comunidade, né, no caso da mentoria. E também já tava decidido sobre o que eu queria, sobre também parte técnica também já tava bem alinhada. Então eu já tava preparado para quando viesse uma entrevista, né? Porque, cara, há uns dias atrás eu tinha acabado de me aplicar para 38 vagas ali numa sexta-feira, então, tipo, eu já estava bem preparado para poder receber talvez uma ou múltiplas entrevistas, né? E aí eu pensei, falei, cara, quer saber, eu vou mandar agora para ele. E era assim, era a hora do almoço, eu tava sem camisa, não, sentado na minha cadeira, tal, tudo relaxado, né? Eu falei, tipo assim, que tal agora, né? Eu falei, what about now? Tipo, mandei pra ele, e aí ele falou assim, tá, give me 5. Aí eu, beleza, na hora que ele falou give me 5, tipo, me deu 5 minutos, cara, meu instinto foi assim, vou lá pegar uma camiseta, peguei uma camiseta que é a mesma que eu uso quase sempre, né, preta, básica, sem estampa, quase todas as minhas são assim, fui no banheiro, né, dei aquela lambida do Kiko no cabelo, assim, pra poder, né, arrumar ele certinho pro lado, assim, que ele não tava tão arrumado, e aí eu sentei na cadeira, liguei a luz e tal, a iluminação, arrumei meu setup certinho, e aí ele me ligou, né, e aí começamos a conversar, só que aí eu no meio da entrevista eu olhei ali na câmera, tava ali tem um cesto de roupa suja que aparecia dependendo da posição da câmera, eu não tirei o cesto, tinha acabado de deixar uma cueca ali do dia anterior da academia, ficou lá no fundo aparecendo e eu comecei a ficar agoniado. Como era desktop, desculpa, a webcam era conectada, fixada no monitor, eu não conseguia mexer assim pra virar pro lado. Deixa quieto, faz desse jeito mesmo. Eu ficava escondendo com o ombro, assim, as cuecas de fundo. Mas tudo bem. Aí eu fiz a entrevista com ele e foi muito bem,
sabe, a gente, sabe, teve uma ligação muito forte desde o primeiro dia, assim, desde o primeiro contato. A conversa foi super relaxada, sabe, tipo, quebra-gelo total. Ele me deixou super à vontade também, né? Isso é uma coisa que eu tento fazer quando eu entrevisto candidatos, é sempre fazer um quebra-gelo ali, fazer uma, sei lá, uma piada seja ruim ou boa. Eu sou muito bom piadista, mas tipo, nível The Office. Daquela quebra-gelo aconteceu e tudo, e aí ele ficou bem interessado no meu perfil. Nisso ele me encaminhou, ele disse que iria me encaminhar para uma entrevista técnica com um cliente, né, que era o cara que estava precisando dessa vaga. Era uma empresa pequena que estava, sabe, bem pequena mesmo, assim, que precisava contratar um back-end engineer para trabalhar com um cara de front, e esse cara que era tipo um líder técnico para poder desenvolver um software que era, na verdade, uma refatoração de um software tipo assim, ele é um software que a gente ia fazer do zero, mas que ele era uma melhoria de um outro software que já existia, legado bem antigo, sabe, bem antigo, na área de testes, a aplicação de testes para empresas. Depois, acho que de, sei lá, uns 2, 3 dias, na verdade, foi marcada a entrevista para poder fazer para técnica, né, entrevista técnica. Fiz a entrevista técnica, foi bem tranquila também a conversa, sabe, tipo, fiquei bem à vontade também, conversei. Beleza, aí recebi o feedback de que eu tinha sido escolhido para a vaga, né? Ele perguntou quando eu podia começar, e já fiquei super feliz e tal, consegui a minha vaga. Falei pro Vinícius foi uma das primeiras pessoas que eu contei que eu tinha conseguido a vaga. E aí eu entrei na empresa, né? Depois de alguns dias eu entrei na empresa. Então eu entrei nessa empresa trabalhando como back-end engineer, né? O que acontece? Quando eu comecei a atuar nessa vaga em si, eu fui contratado para trabalhar como back-end, mas na verdade eles pediam Angular também na vaga, então, porque eles esperavam que eu fosse fazer algumas tarefas específicas, mas não diretas, de full stack. Então acabou que ele viu que eu conhecia de Angular, ele viu que eu conhecia de .NET também, né? .NET um pouco mais do que Angular, na verdade. Angular não tinha sei lá, uns 2 anos de experiência somente com Angular, mas que era o suficiente para poder performar ali as atividades que eu iria ter que desenvolver, né? E o que acontece? Eu sou um cara que estudou muito sobre arquitetura de software, sabe? Design patterns, scalability, sabe? Tipo, tentando entender como funcionam as arquiteturas sabe, design systems de grandes empresas, de, sei lá, de Twitter, coisas assim, entendeu? Eu sempre fui muito curioso em relação a isso. Como era um software novo, do zero, né? Esse cara que era o cara técnico, ele disse assim que ele iria desenhar a arquitetura do app e tudo, né? Do zero, assim, né? Todo como ia funcionar a topografia, desde a infra, que era em cima do Microsoft Azure, até a arquitetura do back-end, dos microserviços e tudo. E quando ele apresentou uma solução, assim, que ele botou no papel uns dos diagramas, eu enxergava que poderia ser feito um pouco diferente, né? Na verdade, a solução proposta. Porque eu vi algumas falhas na abordagem dele. Então, sim, sem, obviamente, desrespeitar nem nada, eu vi uma abertura para poder perguntar se eu poderia sugerir uma abordagem, né? E era numa sexta-feira. Era quinta ou sexta-feira, eu acho. Acho que era uma sexta-feira, exatamente. Eu perguntei, sexta de manhã, logo depois da dele. Eu perguntei se eu poderia sugerir uma visão diferente para a arquitetura, né? E aí ele falou, cara, com certeza, você pode me mostrar o que você tem de ideias, e aí a gente discute na segunda-feira. Aí ele falou, você deve gastar quanto tempo? Umas 2 horas para fazer isso? Eu pensei, cara, eu vou precisar de um pouco mais, né? Porque eu falei para ele que eu ia querer fazer uma POC, né? É uma Proof of Concept. Normalmente uma POC, na verdade, é para você testar alguma hipótese, alguma coisa, se funcionamento, performance, alguma coisa. Mas também acaba que você pode utilizar para fazer meio que, sabe, demonstrar como seria algo, né? Então eu queria demonstrar como seria a visão da arquitetura de uma forma pequena. Então eu peguei um pequeno escopo ali do sistema, e aí nesse momento eu coloquei na minha cabeça que eu queria mostrar serviço, né? Então eu fui lá e fiz a POC durante o final de semana. Eu caprichei para poder implementar isso, né? Eu tava inclusive num final de semana assim digamos que quase de férias, assim, aproveitando no litoral. E, bom, eu comecei a implementei toda a solução que eu faria ideal. E aí chegou na segunda-feira, eu mostrei para ele. Ele gostou bastante da minha abordagem. Eu senti que ele ficou bem surpreso com o que eu tinha entregue ali, né, em relação ao que ele esperava. Eu esperava que eu fosse mais fazer trabalho de back-end, receber os tickets, fazer ali, entregar e boa noite, entendeu? Mas aí eu me esforcei para mostrar mais, porque eu queria já mostrar um bom serviço. Nisso acabou que ele mostrou também algumas
algumas coisas que ele gostaria de acrescentar na minha abordagem, e acabou que a minha arquitetura foi a utilizada, né? Ele também perguntou se eu conhecia de Azure, eu também tinha já conhecimento, e como ele não tinha tanta experiência em Azure, a ideia original era que a empresa fosse contratar uma consultoria para poder desenhar a infraestrutura toda desse app. Eu falei para ele, cara, não precisa, eu consigo desenhar tudo que a gente precisa para poder fazer aqui. Aí eu desenhei a topografia toda, né? Na época eu não tinha conhecimento de Terraform, mas eu comecei a pensar assim, cara, eu vou utilizar Terraform aqui para desenhar tudo certinho. E aí acabou que eu desenhei também a topografia toda da infra também, né? A solução proposta, e desenhamos os recursos e tudo. Desenvolvi ali o ambiente de dev, de prod, tudo. Resumindo, eu consegui performar um bom trabalho nesse projeto. Aí acabou que eu comecei a atuar como se fosse o arquiteto / back-end / front-end / em DevOps também, né? Nisso eu comecei a ter um pouco de notoriedade, assim, em relação à empresa que eu trabalhava com os outros, sabe, com o meu líder técnico na época. O meu líder técnico, do caso, era da época que eu trabalho numa empresa que presta serviço para outras empresas, né? Quase uma outsourcing com algumas diferenças. Então eu comecei a participar bastante dos eventos de troca de conhecimento da empresa também, né? Aí acontece que esse projeto, infelizmente, houve um problema interno entre a empresa que nos contratou, né, na verdade, e a outra original que demandou o software, e acabou questão de pagamento, sabe, um problema financeiro, nada com a empresa que eu trabalho. Resumindo, esse projeto ele foi pausado, né? Quando foi pausado, eu fiquei naquela, o que será que vai acontecer, né? Será, né? Porque a empresa que eu trabalho não tem a política de mandar embora assim do nada, né? Mesmo depois de acabar um projeto, eles têm vários projetos para poder realocar geralmente, entendeu? E eles buscam ao máximo, ainda mais se você é um cara que performa ótimos resultados. Não, eu falo isso para vocês que se você é um cara muito bom, a empresa não vai querer te mandar embora assim, deixar e perder você para outra concorrente, sabe, assim, por mais que tenha, sei lá, acontecido alguma coisa que acabou um cliente, sei lá, etc. A gente faz o possível para poder manter. É difícil encontrar caras extremamente bons hoje no mercado. Então, nisso eu fui trabalhar num outro projeto. Eu passei por mais um projeto depois disso que eu não atuava como líder técnico, mas era um projeto que trabalhava com Ruby on Rails. Era uma stack completamente diferente do que eu tinha trabalhado. Eu tive, tipo assim, eu acho que 2-3 vezes de contato com Ruby on Rails na minha vida. E o front-end era em React e tinha cloud no AWS, né? Tinha AWS e Vercel, na verdade. Coisa bem diferente da minha área de atuação, assim. Aí me perguntaram, cara, você está disposto a poder pegar esse projeto e tal, e tá disponível, o que você acha, você está interessado? Eu falei, cara, com certeza, pra mim, não, tipo assim, eu sou agnóstico total de tecnologia, então eu pego na hora. E aí comecei a pegar e depois de um tempo já estava familiarizado já, sabe? Tipo, claro, com algumas coisas eu apanhei um bocado, mas foi tranquilo depois a minha adaptação, principalmente na Amazon, ali, no AWS, né? Fiz um bom trabalho ali nesse cliente, chegou um ponto que eu alcancei um nível de senioridade ali nesse projeto que eu comecei, inclusive, a ser referência para outros devs ali, plenos e júnior também, que era um projeto um pouco maior. Tanto que o líder de projeto, na verdade, que é também o líder técnico, ele me confiava a função de praticamente ser líder técnico do projeto. Então, todas as decisões arquiteturais, essas coisas, ele passava por mim antes, né? Nesse momento, eu comecei eu já tinha ficado um pouco mais, sei lá, vou dizer, visível, na verdade, para a empresa, que eu conseguiria assumir responsabilidades maiores, né? Nisso, eu fui convidado para poder participar de um treinamento de liderança dentro da empresa, que era um treinamento que visa formar líderes para futuros possíveis clientes que a empresa vai captar, né? Para poder você liderar tecnicamente e liderar também o projeto, né? E liderar o projeto, eu digo, as pessoas, contratação, essas coisas, né? Então eu comecei a fazer esse treinamento, muito bom, ainda está em curso, ainda já estou sei lá, eu acho que 7 meses já, 6º ou 7º mês já nesse treinamento, muito bom. É num grupo ali de 7 pessoas, na verdade, que participa comigo desse treinamento. Nisso eu recebi uma proposta, na verdade não uma proposta, né? Eu fui convidado para poder participar de uma negociação de um novo cliente, isso no ano passado, né? Acho que era meados de setembro, mais ou menos, eu fui convidado, e foi uma coisa totalmente nova, porque o que ia acontecer? A gente ia participar de algumas reuniões para poder negociar esse cliente, para tentar trazer esse cliente para dentro da empresa, né? Que era uma startup, que era, na verdade, uma startup que já tinha passado por série A de investimento, né? Tinha ganhado lá uns milhões de dólares lá, e aí eles contrataram uma empresa para poder desenvolver o app deles todo. Essa empresa, eles resolveram encerrar o contrato com eles por causa de algumas divergências, assim, sei lá, que a empresa não queria continuar com eles, né? E aí foi aí que a empresa que eu trabalho entrou em cena, né? A minha responsabilidade era analisar brevemente a tecnologia que eles trabalham por meio de documentação. Eu não tinha
eu não tinha acesso a código nem nada, só tinha acesso a topografias e tal, de arquitetura, de sample de código, essas coisas. E eu teria que, baseado nisso, interpretar e desenhar como seria, o que a gente entregaria de solução para eles em termos de time. Então, tipo, era uma coisa muito nova para mim, eu tive que estudar várias coisas sobre recursos e tal, tipo, com níveis de senioridade, tipo, entender mais a fundo o que significa ser um pleno, o que significa ser um júnior, como significa em questões de custo, de mercado e tudo, coisas que eu fui aprendendo ao longo ali do treinamento que eu tô fazendo. Tudo aconteceu muito rápido, né? Nisso eu participei da primeira reunião, da segunda reunião também, foi assim, uma coisa que me deu um nervoso muito grande, porque uma parte da apresentação de slides, inclusive, era eu teria que falar qual que era meu background brevemente. Eu tinha 5 minutos para poder falar o meu background técnico, da onde que eu veio, de quais indústrias eu trabalhei, né, indústria fintech, indústria de, sei lá, de healthcare, né, que seja. Eu também teria que explicar qual que, logo depois, nos últimos slides, era eu explicar qual que seria a solução proposta, né. E eles jogaram essa responsabilidade para mim assim, tipo, toma, cara, a responsabilidade é sua. A empresa que eu trabalho dela é muito boa nisso, né, em confiar na capacidade nossa de se desenrolar, sabe, em meio a desafios. Então eu bolei ali mais ou menos o que a gente precisaria de início para começar o projeto, né? Bolei o QA e tal, dev, que tem experiência em tal coisa, um project manager para cuidar de metodologia tal, que seria o ideal, um DevOps para poder cuidar de não sei o que, e mostraria o que eu conseguiria também fazer, né? Nisso Cara, eu esperava que fosse demorar mais ou menos assim alguns meses até essa oportunidade, né? Seria um sim ou não dessa empresa, porque geralmente essas negociações não são tão rápidas assim. Mas, cara, veio o famoso sim muito, muito antes, assim, né? Do esperado, né? Logo no final do ano passado ali, sei lá, no mês de novembro, a gente descobriu, deu certo, conseguimos essa vaga. Então, antes eu era quase um tech lead, mas indireto. Dessa vez eu fui oficialmente promovido para technical lead e falaram assim, meu, tá aqui, ó, isso aqui é teu time, se vira, sabe? Tipo assim, se vira assim, né? Obviamente a gente dá uns apoios se você precisar perguntar alguma coisa, esse negócio, mas você é responsável por contratar o time, descrever a vaga que você precisa. Eu era responsável por construir o que é o projeto, né, hoje, né? Então eu comecei a fazer processo seletivo para contratar pessoas, e tipo assim, eu tinha uma meta de até 31 de dezembro contratar todos os profissionais que eu precisaria para começar o projeto na primeira semana de janeiro, né? Dia 2 de janeiro ia começar o projeto, dia 3 de janeiro, desculpa, ia começar o projeto oficialmente. Então eu fui correr para poder ir atrás. Um dos caras que trabalham comigo, ele veio da mentoria, né, da nossa mentoria. Eu já enxerguei que ele era um ótimo talento, que era exatamente o que eu precisaria para uma posição de senior engineer. Cara, eu cheguei para ele e falei assim, mano, tem uma vaga para você. E um outro também, que era um potencial aluno da mentoria, que era já um cara que eu também já conhecia. Eu já conhecia, assim, eu conhecia ele já do passado, na verdade, mas que ele também já ia entrar na mentoria com a gente. E também eu falei, cara, esse cara eu acho que ele vai preencher o que a gente precisa. Obviamente, o processo de entrevista eu fiz comigo e tudo. Eu também botei outra pessoa para poder fazer algumas coisas de entrevista de QA e tudo, né? E no caso eu formei o time, que aí é o que eu sou hoje. Então hoje eu atuo como technical lead. As minhas atribuições é gerenciar um time no escopo de técnico, a parte de sprint, como a gente também contratou um project manager. O project manager ele cuida mais da organização dos tickets, das cerimônias de Scrum, isso tudo, né? Porque seria impossível dar conta de tudo, né? Então ele cuida dessa parte, mas a parte de liderança técnica é toda comigo. Então a parte de discussão de inovação do projeto, todas as reuniões de produto também eu participo, né, de discussão técnica, e também trabalhando lado a lado com o time, durante release, durante discussões de identificar, sabe, coisas, sei lá, pequenas ou grandes que sejam em relação ao projeto, também é minha responsabilidade. E também, obviamente, colocar a mão na massa quando necessário, né, às vezes é necessário que o líder técnico, ele intervenha em alguns desafios. Por exemplo, passei um problema esses dias aí que eu gastei, sei lá, umas 16, 17 horas para resolver um problemão, assim, sabe, um problema bem grave. Cara, eu sentei a bunda na cadeira, assim, fora dos office hours, assim, sabe, que é a hora que geralmente ninguém me importuna com reunião, com mensagem do Slack, nem nada. E aí sentei e fiquei, sabe, tentando debulhar o problema ali. Então, essa é a minha responsabilidade hoje, né? Essa é a visão das minhas funções como líder técnico. Legal, cara. Legal ver essa trajetória, ter acompanhado essa trajetória, né? Desde que tu entrou na empresa e como é que foi crescendo. Era um projeto pequeno, daí tu foi evoluindo e tal, e de repente chegar aí agora num cargo de liderança, contratando pessoas, podendo recomendar pessoas ali dentro. Já foi 2 pessoas ali da comunidade? Ou teve mais? Para a empresa lá, deixa eu ver. Que foi 3, contratado, né? Que foi recomendado. Que foi recomendado foram várias, né? Nossa, acho que 40.
10, sei lá, 20, já perdi a conta, na verdade. Foram vários. Porque só o pessoal saber, eu sempre compartilho, sempre tem vagas novas ali na empresa, sempre tem alguma coisa nova abrindo. Eu já mando a mensagenzinha lá e o pessoal, tem vaga tal, aberta e tal, os candidatos aí, não sei o quê. Bom, enfim, aqui entrou, deixa eu ver, dois, né? 3? 2 ou 3? 2 ou 3, se eu me lembro bem. 2 é certeza. O terceiro, tô tentando lembrar se são 3 ou 2. Acho que são 2. Dois foram oficialmente contratados. Um para cada time, um pro time, na verdade, que eu trabalho atual, e outro foi para outro time que eu indiquei. Eu indiquei ele assim. Acho que é assim, né? Eu mandei pra ele assim, fala, cara, esse candidata, e eu falei, ó, esse cara aqui eu conheço e tal, porque, pessoal, só pra vocês entenderem, a indicação é diferente do apontar a vaga, entendeu? Então, assim, na comunidade eu vou enviar a vaga pra vocês, pra galera, tipo, o Vinícius também vai fazer, entendeu? Só que quando você indica pessoalmente, obviamente eu não vou chegar e indicar aleatoriamente qualquer pessoa. Obviamente eu quero ter uma conversa com você, você vai falar, não, meu perfil é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, então beleza. Geralmente, na mentoria, eu acho que eu não encontrei nenhum caso de uma pessoa que eu falei, esse cara aqui eu não confio na índole dele, ou então eu não acho que ele é um bom fit pra essa vaga, então eu não vou indicar, não. Geralmente o que eu faço é assim, eu avalio, obviamente já me deparei com pessoas que queriam se candidatar para uma vaga que era, sei lá, que pedia 4 anos de experiência, o cara tinha 2, inclusive foi o caso de um deles, né? Uhum. Ele era uma vaga que pedia mais, acho que 4 anos de experiência, sei lá, acho que ele tinha 2, 3, sei lá. Na tecnologia ele tinha, acho que no máximo 2. 2 anos, né? E eu pensei, cara, eu acho que pra ele vai ser, dá pra encaixar, entendeu? Ele fez a entrevista, gente, acho que 3, 4 etapas de entrevista ali, 3, eu acho que foram 3, e os feedbacks, assim, totalmente imparciais, eu escutei, assim, falei, cara, eu acho ele muito bom, assim, tipo, sabe, ele bem esforçado, foi bem interessado na vaga, eu não trabalhei com ele ainda, expliquei que ele vinha da mentoria e tudo certinho, né, cara, o feedback que eu recebi dele é que ele foi maravilhoso em todos os passos da entrevista, tanto é que foi assim, ó, fizeram entrevista com ele e falaram, cara, queremos ele, tipo assim, realmente o pessoal queria muito ele, então eu fiquei muito feliz, porque é uma vaga de 4 anos, o cara tinha 2 anos, entendeu? Não é a regra, não vou falar também que tem a exceção, eu vou falar que acontece, né? A gente fala que acontece, né? Mas enfim, é assim que funciona, né? Hoje em dia o processo de indicação assim, que a gente faz, né? Conhecer um pouco mais a pessoa é necessário. Sim, a indicação, eu falo que ela quase te garante uma entrevista, né? Quando você recomenda. Exatamente. Só que assim, não tem como recomendar, isso não tô falando pra falar, você tem que entrar na comunidade por causa disso. Não tem como você recomendar alguém que você não conhece, porque você vai recomendar pra empresa, você trabalha na empresa. Então até depois que a gente recomenda, a gente não vai forçar a barra, falar assim, não, eu gostei mais desse candidato, vamos forçar, se eu vejo que outro candidato, se eu tô fazendo parte do processo seletivo, vejo que outro candidato tem mais fit, eu não vou pegar e forçar a barra no candidato que eu recomendei, porque vai ficar mal para mim depois, porque vai ficar claro que eu tô forçando a barra. E eu acho que com certeza a mesma coisa acontece com o Brian, com outras pessoas que recomendam. Então, quando eu não vou pegar alguém aleatório do LinkedIn e para recomendar. Quando eu fiz um processo, a gente tinha várias vagas para preencher, até fazer uma pré-entrevista com a pessoa para depois recomendar baseado no que eu conversei e tal. Mas a melhor recomendação é quando a gente já tem networking com a pessoa, quando a gente está acompanhando a pessoa e que daí a gente pode ir lá e recomendar. Porque realmente a gente está vendo ali, semanalmente a gente está vendo a pessoa e como que até baseado no nosso ponto de vista a gente consegue ter uma ideia de como a pessoa trabalha e tudo mais. E isso acontece tanto com a gente quanto com outros membros da comunidade. Por isso que a comunidade é tão interessante, porque tem o networking, tem outros profissionais que já estão trabalhando remoto pro exterior e que daí vem ali compartilhar a vaga. Inclusive, eu não sei se tu acompanhou, mas teve gente que, porque as inscrições estão abertas e já tem gente entrando. Teve profissional que já trabalha remoto pro exterior, chegou ali na comunidade essa semana já compartilhando vaga. Exatamente. Compartilhando vaga pro pessoal. Vale mencionar que a comunidade ela não foi feita para as pessoas que trabalham para o mercado nacional e querem entrar no mercado exterior, somente para esse tipo de pessoa. Ele vale também para pessoas que já trabalham para o exterior e querem fazer uma progressão de carreira. Por exemplo, é o meu caso, é o caso do Vinícius, é o caso de outras pessoas que já estão lá dentro. Nós não queremos ficar estagnados na carreira. Exatamente. Nós queremos sempre melhorar. Eu não tô falando que eu quero sair da minha empresa, tá? Eu só quero dizer que você participar de uma comunidade significa você estar disposto a ajudar e também,
né, receber ajuda, entendeu? Então, assim, é uma comunidade onde todo mundo se ajuda para poder crescer, né? Nosso objetivo aqui maior é crescer na carreira trabalhando para o exterior. Então, é uma via de dois sentidos, né? Você ajuda também e você também é ajudado. Exatamente. E já fazendo gancho, se você está assistindo esse episódio no momento que ele foi lançado, na sexta-feira, as inscrições estão abertas até hoje. Eu sei que hoje é feriado, que está sendo lançado. A gente está gravando ainda no dia 18, mas no momento que ele for lançado é feriado. Se você decidir entrar na comunidade, quiser conhecer um pouco mais, entrar lá no site, que é o multix.com.br/comunidade. Dá uma olhada no site, tem um preview até de aula ali, mas as inscrições aí se encerram hoje, nesse momento no dia que esse episódio está sendo lançado, tá? Você ouviu no sábado, infelizmente já não tem mais, as inscrições já estão encerradas. Eu acho que é isso, eu acho que a gente bateu um bom papo, deu para conhecer um pouco mais da tua trajetória, até conhecer um pouco mais mais que eu tenha acompanhado, eu acho que eu acabei aprendendo mais coisa e conhecendo mais coisa desse caminho aí que tu trilhou. Acho que foi um bom papo. Só lembrando, pessoal, aproveita para seguir a gente lá no Instagram, a gente tá sempre compartilhando conteúdo por lá. É o viniciusdacal.remoto, também pesquisa pelo Brian Luiz, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, tá? A gente tá compartilhando conteúdo frequentemente ali, diariamente no LinkedIn, a gente tá compartilhando conteúdo, dicas, para ajudar vocês, a deixar vocês mais perto desse objetivo, que é ganhar em dólar, trabalhando remoto pro exterior. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima.